Neste belo encontro, estamos aqui a conversar com guias espirituais, a quem endereçamos nossa saudação e louvor, aos dirigentes espirituais como um todo, que compõem o quadro de ação espiritual online e a participação também as pessoas que deverão aqui participar. Passamos então a palavra para a dona Norma, mas antes vamos à prece inicial. Queridos guias espirituais, aqui nos encontramos com humildade, fé, vontade de ajudar, de aprender e de cooperar com a espiritualidade. De aprender mais e melhor, para que igualmente possamos ajudar mais e melhor a expansão do Evangelho e o preparo espiritual que cada um de nós precisa assumir, aprender e fazer. Obrigado, vamos ao trabalho. Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Estamos aqui para iniciar o culto do Evangelho no Lar Online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Hoje, nós vamos ver o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Nós já estamos nas instruções dos Espíritos, subtítulo A Indulgência, item 17. Vamos à leitura? Sede indulgentes para com as faltas de outrem, quaisquer que sejam elas, né? Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usastes para com os outros. Vamos dar uma paradinha para refletirmos acerca desse primeiro parágrafo da mensagem que nos foi trazida pelo irmão João, bispo de Bordeaux, em 1862. Ele inicia a mensagem, meus irmãos, com a recomendação da prática da indulgência, não é? Este sentimento fraternal que necessitamos cultivar para com os nossos irmãos, evitando censurar, criticar, fazer observações chocantes e falar mal de quem quer que seja. Afinal, se estamos num planeta de provas e expiações, é porque temos nossas imperfeições, não é verdade? Nossas arestas a aparar. Agindo assim, estaremos sendo caridosos, como entendia Jesus, tendo benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Bom, sabedores que a cada um é dado segundo suas obras, o Espírito comunicante nos concita, nos estimula, né, meus irmãos, a julgarmos com severidade as nossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para conosco,
assim como fomos indulgentes para com o próximo. Vocês perguntariam: como julgar com severidade nossas próprias ações? Bom, normalmente costumamos ser benevolentes conosco, né? Buscamos desculpas para nosso comportamento equivocado e muitas vezes transferimos a culpa para terceiros. Exemplo: se eu sou egoísta, aí eu vou justificar assim: ah, eu sou egoísta porque eu fui filho único e meus pais sempre me deram tudo o que eu queria, não tinha que dividir nada com ninguém. Mas reflitamos, nossa doutrina é de razão. Se eu já tenho consciência disso, eu preciso mudar o meu comportamento, não é verdade? E não fixar-me em justificativas. Bom, Santo Agostinho, ele nos exemplificou como superar essas nossas más ações, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Ele disse ali que, ao recolher-se ao término de um dia, ele buscava analisar as ações que ele houvera praticado, não é? Para ver se houvera falhado, se deixara de fazer, inclusive, aquilo que poderia ter feito. E assim, analisando as suas ações, se foram boas ou ruins, ele iria se esforçar no dia seguinte para evitar repetir os mesmos equívocos. Então, é uma fórmula muito eficiente para nós colocarmos em prática, como Santo Agostinho nos ensinou. Então, foi com a consciência deste conhecimento, né, trazido pela doutrina espírita, que Chico Xavier proferiu: aos outros dou o direito de ser como são. A mim, dou o dever de ser cada dia melhor. Que foi para isso, né, meus irmãos, que nós reencarnamos, para nos burilarmos, evoluirmos. Vamos prosseguir a comunicação do Espírito. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, eles mostrando a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo do arrependimento, estendendo sua branca asa sobre as faltas dos humanos e as velando assim aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. Vamos dar uma paradinha aqui para refletirmos? Bom, quem são os fortes, meus irmãos? São aqueles que têm convicção, fé verdadeira, né? Naqueles ensinamentos trazidos pelo Mestre. Portanto, eles devem ser encorajados a perseverarem nesse propósito de amor fraterno e compreensivo. Com essas atitudes pautadas nos ensinamentos do Mestre, porque não basta falar, mas principalmente precisamos exemplificar, porque é essa exemplificação do que prega que leva o forte a ter a autoridade moral para mostrar ao fraco a bondade de Deus, que considera o menor arrependimento. Como nos disse o apóstolo Pedro, acima de tudo, amem profundamente uns aos outros, pois o amor cobre a multidão de pecados.
E cobrir aí, meus irmãos, envolve perdão das iniquidades praticadas, ou seja, cujo pecado é coberto. Ou seja, se cometemos algum ato equivocado, busquemos repará-lo o quanto antes. Assim, o anjo do arrependimento nos despertará para buscarmos, envidarmos esforços reparatórios. E assim, nossas faltas estarão encobertas aos olhos daquele que não pode ver o que é impuro. E nós temos que considerar que, normalmente, o que vemos de impuro no nosso próximo é reflexo da impureza que trazemos em nós e que precisamos trabalhar, como disse Chico Xavier, né? Vamos continuar a mensagem. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não ouvideis jamais de lhe dizer pelos vossos pensamentos e, sobretudo, pelos vossos atos, perdoai-nos as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que nos ofendam. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras. Não só sua letra é admirável, mas também o ensino que ela encerra. Então, meus irmãos, a gente precisa, não é, entender que, sabedor da misericórdia infinita do Pai, o Mestre fez tudo que ele podia para cristalizar em nós a importância do perdão, para que pudéssemos evoluir. Além dela estar impressa na oração que nos deixou, nesse trecho aí recordado pelo nosso espírito comunicador, não é? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa única oração deixada pelo mestre, ele faz na sua pedagogia de síntese um roteiro de como termos comportamentos adequados à nossa evolução. Na oração do Pai Nosso, não repetida como se fôssemos papagaios, sem refletirmos acerca do que estamos orando, não é? A gente vai encontrar a mensagem do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque ele inicia louvando a Deus, o Pai Nosso. Depois ele passa, né, essa boa nova de como devemos nos comportar. Então, é necessário uma tomada de consciência para assumirmos o compromisso que esta oração encerra para com a indulgência. Lembrando ainda que até no ato extremo da crucificação, o Mestre proferiu: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É isso, queridos irmãos. Agora eu vou passar a palavra para a nossa querida Vânia, que vai dar prosseguimento à leitura e comentários deste item. A palavra é sua, querida Vânia. Olá, meus caros, todos bem-vindos. Gratidão, Norminha. Vamos à sequência desse texto, que é um convite para que ampliemos o nosso entendimento acerca do perdão, da indulgência para com o nosso próximo. Embora nós consideremos muitas vezes difícil
senão impossível, perdoar alguém o mal que ele nos tenha feito, vamos pensar melhor um pouco com essas orientações do Espírito João. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o esquecimento das ofensas? Esquecimento que vos deixaria no nada, porquanto se Deus se contentasse em esquecer as vossas faltas, ele não puniria, mas também não recompensaria. A recompensa não pode ser o prêmio do bem que não foi feito, e ainda menos do mal que se haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Olha que interessante esse trecho que nós acabamos de ler. Antes de nós querermos pedir perdão a Deus, como o fazemos na prece do Pai Nosso, ele nos leva, nos conduz a uma reflexão. O que é que nós pedimos a Deus quando imploramos o seu perdão para as nossas faltas? E aí, quando se pensa no esquecimento das nossas ofensas, das nossas faltas, dos nossos erros, somos convidados a refletir: se Deus se contentasse em esquecer as nossas faltas, ele não puniria, mas também não recompensaria. Vamos lembrar aqui que essa linguagem é de acordo com a época. Porque quando se fala em punição, castigo de alguém, a ideia a que se remete é de alguém cruel, de alguém implacável. Mas, vindo de Deus, sabemos que não é assim que funciona a sua justiça e a sua misericórdia em nosso favor. Então, Deus não puniria, isto é, a criatura que tivesse cometido as faltas, ela não sofreria as consequências, os efeitos de tais faltas, né? Mas também não recompensaria. Significa o quê? Que para haver essa recompensa, deve haver o mérito, o esforço para conseguir algo, ou então para se processar uma mudança em nós, né? Então Deus, que é a inteligência suprema do universo, com certeza não cometeria essa imprudência de esquecer as nossas faltas. Por quê? Porque o progresso é uma lei divina e todos nós temos que prosseguir para a nossa evolução, para a nossa melhoria. E essa evolução se refere tanto à parte intelectual quanto à parte moral. Então, nos cabe mergulhar no íntimo de nossos corações e analisarmos, afinal de contas, o que é que nós esperamos de Deus quando cometemos falhas, quando cometemos erros e quando queremos que isso seja simplesmente esquecido. A recompensa não pode ser o prêmio do bem que não foi feito e ainda menos do mal que se acha praticado, embora esse mal fosse esquecido. Vamos parar aqui nesse trecho, porque ele é deveras importante para nós. Porque muitos ainda se enganam, se equivocam, achando que não fez o mal, mas não fez o bem também, então está tudo certo. Nós já vimos aqui anteriormente, em outros momentos do Evangelho, que praticar o mal e deixar de fazer o bem quando se tem oportunidade e condições
pesam o mesmo valor. Então, isso, embora possa trazer algum susto para muitos, né, nós vemos aí a razão. É claro, se você fez o mal ou deixou de fazer o bem quando podia, quando tinha condições, você quer que as coisas fiquem zeradas? Que um seja igual ao outro? De maneira alguma. E esse fato de nós não fazermos o bem quando nós temos condições e oportunidades, ele é gravíssimo, porque isso representa falta de misericórdia, falta da prática da caridade para com o próximo. E assim, o que acontecerá? Nós seremos julgados da mesma maneira. Então, se nós pretendemos um futuro melhor, vamos repensar, vamos ressignificar os nossos pensamentos em torno disso. Porque muitas vezes isso leva ao comodismo, leva à estagnação, né? A criatura não faz o mal, mas também o bem que pode fazer não o faz. Pedindo perdão para as vossas transgressões, o que ele pedis é o favor de suas graças para não cair de novo. É a força necessária para enveredardes por outros caminhos, os da submissão e do amor, nos quais podereis juntar a reparação ao arrependimento. Então, quando nós infringimos a lei divina, isto é, quando a gente passa, né, o limite, o que nós pedimos não é o perdão das nossas faltas, e sim a ajuda, o auxílio para que nós não cometamos novamente essas mesmas faltas, né? Para que nós nos sintamos fortalecidos e encorajados para partirmos ou procurarmos outros caminhos, quais sejam da submissão e do amor, submissão à vontade de Deus, do amor, como Paulo nos diz, que cobre uma multidão de pecados, e juntando a reparação ao arrependimento. Então, se nós cometemos uma falta, nós precisamos pensar sobre ela, refletir, arrepender e depois buscar a pessoa que foi prejudicada por nossa falta. Aí a equação fica resolvida. Porque já vimos também no próprio Evangelho anteriormente de que nós devemos deixar o plano físico, se possível, com nenhuma pendência. Isto é, nada sem concluir. É um desafio, mas que nós devemos perseverar por alcançá-lo. Por quê? Essas coisas mal resolvidas, sejam elas no âmbito familiar, no âmbito profissional, afetivo e até espiritual, elas nos acompanham mesmo após a morte do corpo físico. Então, muitas vezes no plano espiritual, nós continuamos em estado de perturbação, muitas vezes profunda, por conta do arrependimento e do remorso, mas sem a solução adequada para cada caso. Vamos aproveitar melhor esse tempo que nós temos para desfazer esses nós. Jesus já nos alertou que nós nos reconciliássemos com os nossos adversários enquanto estivéssemos a caminho com eles. Por quê? Porque aí é mais fácil, estando frente a frente,
conversando educadamente, argumentando, pedindo perdão, são oportunidades valiosíssimas para que nós possamos partir desse mundo com a bagagem mais leve. Vamos ver o que João coloca para fechar esses ensinamentos. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, pois esse véu muitas vezes é bem transparente aos vossos olhos. O que quer dizer isso? Que muitas vezes a gente diz que esqueceu a ofensa recebida, mas só da boca para fora. O coração ainda está magoado, ainda se sente ofendido, machucado. O que João sugere? Levai-lhes simultaneamente com o perdão o amor. Fazei por eles o que pediríeis que o vosso Pai Celestial fizesse por vós. Substituí a cólera que macula, que mancha, pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, incansável, que Jesus vos ensinou. Qual é? Do amor que purifica. Pregai-a como ele mesmo fez durante todo o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, Jesus. Caminhai em suas pegadas, elas vos conduzirão ao refúgio onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso Calvário, em cujo cimo está a glorificação. Então, a mensagem de João, bispo de Bordeaux, é que todos nós sigamos o modelo que é Jesus. Jesus, nosso guia e modelo. Modelo por quê? Não só falou sobre, mas praticou, vivenciou, exemplificou. Então, ele mesmo, Jesus, é o modelo máximo para nós. Nós queremos ser felizes? Nós queremos nos livrar de tudo que nos infelicita, de tudo que nos prejudica, daquilo que nos faz mal? Queremos? Queremos. Mas de quem é o esforço para alcançar isso? Nosso. Deus e Jesus o que fazem? Quando nós pedimos com sinceridade, com humildade em nossas orações, para que eles nos auxiliem a nos livrarmos de nossas imperfeições, eles não vão passar uma borracha assim, ó, e retirar todas as nossas imperfeições, perdoar nossas faltas, esquecer tudo. Não por eles, por nós. Por quê? Todos nós fomos criados para a perfeição. E para que a alcancemos, nós temos que nos despojarmos, nos livrarmos de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que machuca, magoa, fere, atinge, muitas vezes, não só o corpo físico, mas principalmente o espírito. O espírito é ferido em seus sentimentos, em suas emoções, nas suas relações. E aí? O que nós vamos
fazer. Então, a lição nos diz perdoarmos e amar. Qual o sentido desse amar? Não é abraçar, beijar, tocar o corpo. Não. É fazer pelo ofendido aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então, se nós estamos pedindo a Deus que Ele nos perdoe, que Ele seja indulgente para com as nossas faltas, nossos erros, nossas imperfeições, então, por nossa vez, nós temos que assim proceder em relação ao nosso próximo. Porque todos nós, como Norminha disse há pouco, nós estamos reencarnados num mundo de provas e expiações, significando o quê? Ainda é um mundo onde o mal predomina e todos nós que estamos aqui somos imperfeitos. Vocês já pararam para pensar que muitas vezes as nossas falhas são originadas de nossos impulsos, que nós não pensamos antes de falar? E muitas vezes falamos num tom agressivo, num tom descortês, ou então usando palavras que rasgam uma dor profunda em quem as ouve. Olha, não paramos nem um minuto para pensar nas consequências. Consequências para nós, para o outro ou outros encarnados que receberam as ofensas que nós desferimos, mas volto a lembrar, não podemos nos esquecer também dos desencarnados, que são as testemunhas invisíveis de nós. Estamos cercados de espíritos. Então, eles são essas testemunhas que se aproximam para nos auxiliar em nosso aprendizado, em nossa evolução. Porque muitas vezes nós colocamos uma máscara, né? Nos passamos por bonzinhos, por fraternos, por caridosos, quando na verdade nós gostamos é de chicotear. E isso acontece principalmente dentro do lar. Daí a nossa recomendação de perseverarmos no Evangelho no lar, porque esses breves instantes em que lemos, comentamos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, iluminam o nosso lar, iluminam as nossas consciências, fazem uma limpeza fluídica em todo o ambiente, para que o nosso lar seja aquele local de reconforto, de recomposição, de descanso, não descanso do corpo físico só, mas o descanso da alma, dos desafios diários que temos que enfrentar neste mundo em que nos encontramos. Então, o nosso convite é para que todos nós realmente exercitemos o verdadeiro perdão, não o perdão de faz de conta, querendo enganar quem? A Deus e a Jesus, o nosso mentor, nós não enganamos. Então, na verdade, estamos enganando a nós mesmos, achando que com isso nós estaremos fazendo a nossa parte e seremos perdoados pelos erros cometidos. Vamos ficar ligados nessa reflexão? E agora eu passo a palavra para a Norminha, que vai ler e comentar uma página espetacular para fechar o nosso encontro de hoje. É com você, Norminha. Ok, querida Vânia. Então,
Nós vamos ler essa passagem que a Vânia mencionou, do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, uma psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito de André Luiz. A lição é a 123, intitulada Em Casa. Vejamos o que André nos diz. Pratique em casa o exercício da indulgência. Pai grosseiro, não censure, tolere. Mãe apática, não recrimine, dialogue. Esposa difícil, não exija, ampare. Marido inábil, não critique, oriente. Filho rebelde, não discuta, aconselhe. Irmão hostil, não julgue, entenda. Parente ingrato, não condene, ajude. Tolerância nas reuniões sociais, suportando até mesmo exageros, pode ser simples conveniência, mas na intimidade do lar, onde cada um se mostra como é, sem o verniz das regras de etiqueta, a indulgência com a família significa que você realmente está com Jesus e superou as aparências. Então, é como a Vânia citou, não é? O convívio com a família exige de nós essa indulgência, meus irmãos. E é, às vezes, difícil. Nós, quando fazemos o evangelho, como mencionou a Vânia, por exemplo, não podemos, de maneira nenhuma, fazer as reflexões do que estamos lendo, dando como exemplo algum equívoco cometido por um dos nossos familiares que estão compondo ali um estudo do Evangelho conosco. Vamos estar faltando com a indulgência, com a tolerância, e ao invés de ajudá-lo, pode criar uma desarmonia naquele momento que é de reflexão e amor aos ensinamentos do Mestre. Todos nós sabemos, aprendemos lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que os laços de família não se formam assim por acaso, não é? No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. E então, felizes por se encontrarem, não é? Eles buscam uns aos outros. E a encarnação é uma separação momentânea, não é? Porque eles reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem, nessas idas e vindas. Então, muitas vezes, até seguem juntos na mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os mais adiantados se esforçam para fazer que os retardatários possam progredir. E assim a gente vai chegar ao entendimento que, de outra parte, como mencionamos anteriormente, como estamos num planeta de provas e expiações, convivemos ainda com muitas imperfeições, nossas e dos nossos familiares.
E assim, Emmanuel nos diz que a família é o cadinho redentor, compreendendo que cadinho nada mais é do que o recipiente onde o metal é colocado em estado líquido mediante grande temperatura. E essa analogia com a família é que as nossas experiências aqui na Terra são o calor que nos funde, ajustando todas as peças soltas para que possamos evoluir. Agora, dependendo das raízes do espírito, de suas necessidades e condições, ele pode reencarnar em outra família, para corrigenda, aperfeiçoamento de sua conduta. Por isso, o mestre sempre nos disse para vigiarmos e orarmos, para que pudéssemos ter toda essa tolerância, indulgência, que o André Luiz foi descrevendo nessa mensagem. E assim, é na convivência, meus irmãos, em família, sem aquele verniz das regras de etiqueta, como disse André Luiz, que você é testado se realmente superou as aparências, se realmente você já está conseguindo praticar a indulgência. Então, um exemplo: um filho ainda possui questões a resolver com um determinado parente, como a sua mãezinha. Bom, se ele deu muito trabalho a ela, ou se a maltratou de alguma maneira, o seu espírito pode voltar para aquela mesma família, a fim de que este consiga uma espécie de redenção, trazendo para aquela mãezinha uma recompensa do que ele fez equivocadamente com ela no passado. Mas, dependendo da situação, o espírito pode reencarnar numa família diferente. Às vezes, um pai alcoólatra, ele fez tanto a sua família sofrer, espalhando discórdia, batendo na esposa, xingando os filhos. Esse espírito pode vir a reencarnar numa família miserável, onde ele agora é aquele filho que sofre. Mas tudo isso para a nossa lapidação. E quando estivermos vivenciando essas situações difíceis, precisamos exercer a indulgência para que possamos evoluir espiritualmente. A família, queridos irmãos, é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Para tal, é preciso o exercício do amor ao próximo, que o mestre nos ensinou, que passa pela indulgência. Portanto, amemo-nos, sejamos indulgentes, assim como necessitamos de indulgência, pois convivemos todos, meus irmãos, na grande família universal criada por Deus. Muita paz para todos vocês. Agora vamos passar a nossa prece de magnetização da água com o nosso querido senhor Hernandes. Vamos lá? Vamos agora cuidar da fluidificação da água. O que significa isso? Nós estamos cuidando aqui com a energia cósmica, a energia curativa, a vida
é formada de energia. Então, no culto do Evangelho, nós estamos condensando essa energia, direcionando-a aqui para a água. E isso depois que nós sorvermos a água, essa energia estará fortalecendo. Nós podemos, inclusive, dizer aqui para as várias pessoas que tiverem os males tais, que essa água receba essas energias curativas relativa àqueles que vão dela fazer uso. Assim posto, pedimos aqui a espiritualidade que projetemos nestas águas a energia cósmica curativa. A água absorve e depois aqueles que dela vierem fazer uso serão altamente beneficiados. Isso é um remédio salutar. Mas é necessário também acrescentar aqui a fé. Essa fé não está escrita. Se nós não tivermos fé, nada disso aqui tem validade. Que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos e participantes, estamos encaminhando para o final do encontro, onde mostraremos aqui a nossa gratidão pela oportunidade do trabalho, pela reunião familiar, pela presença do Cristo em nossos lares, em busca da paz, do apaziguamento familiar. E vamos juntos dizer o Pai Nosso. Esse Pai Nosso pode ser mental ou falado. Vamos falar, coisa que nós não fazemos há muito tempo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Lembremos sempre de que temos que chegar aqui. O coração pode chegar meio pesado, mas a saída tem que ser leve. Perdão para tudo, perdão a todos. Gratidão e louvor a Deus. Muito obrigado pela participação de todos. Que assim seja.